Gravando. Então tá. Bom dia, Lucas. Estamos aqui então para realizar mais uma entrevista do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, que agrega diferentes instituições do Estado, né, inclusive nós aqui da Universidade Federal do Pampa. Hoje é 6 de agosto de 2020, uma quinta-feira, e são 9h33 da manhã. Tá? Vamos lá, então. Já começamos a gravação e eu vou fazer agora a leitura de um texto que é padrão, que é um esclarecimento a respeito da entrevista que a gente tem que fazer, tá? Esta entrevista faz parte do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido aqui na Unipampa, né? E tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomar em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, com alguma situação, a gente pode passar para outra. Se for do teu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação dessa entrevista, tá, Lucas? É o texto que a gente te passou anteriormente também, né? Por e-mail. Aí eu vou te fazer algumas questões que é do registro dessa autorização, né? Tu estás esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Obrigado. Tu concordas que a tua identidade seja revelada ou tu prefere que seja usado um pseudônimo? Revela, gente. Tá bom, obrigado. Tu autorizas o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Autorizo. Obrigado. A última, tu autorizas o uso da tua imagem na divulgação desse material? Com certeza. Tá certo. Então tá. Muito obrigado, Lucas. Então estamos aqui eu, Caio Cardoso Alain, a Sara Munareto e o Guinter Leibniz, né? E o entrevistado é o Lucas Lage. Eu havia esquecido de dizer os nossos nomes. Tá? Então vamos partir para a entrevista de fato, né, Lucas? É um prazer te receber. A gente embarcou nesses registros, né? E o bacana é que a gente vai poder traçar comparações, né, com o resto do estado do Rio Grande do Sul e também pensar um pouco aí a nossa fronteira. Então, a intenção é mesmo que tu registre a tua perspectiva, a tua vida pessoal, é evidente, mas também a forma como tu está interagindo, né, na fronteira, né. Então, a gente vai legar isso ao futuro, porque são experiências diferentes, né, dependendo do espaço, né, onde você está inserido. Então, vamos lá. Lucas, tu ou alguma pessoa da tua família foi contagiado pelo novo coronavírus? E já aproveite, por favor, e relate essa experiência. Da minha família, assim, de sangue, sobrenome, não. Porém, uma amiga que cresceu conosco, então ela é da família, né? Que os filhos dela chamam minha mãe de vó e tudo mais, a gente de tios. Então, ela é uma irmã de coração, uma irmã que nós adotamos. Ela, sim, ela está com coronavírus. Ela foi contaminada, justamente por Uhum. essa questão de ter que trabalhar e ter que buscar o teu sustento, e ela acabou sendo contaminada. Essa, não digo uma experiência, mas o jeito que nós estamos vivendo atualmente é uma coisa muito confusa e muito complexa, Uhum. porque tem aqueles que estão respeitando 100% isolamento, tem aqueles que não estão respeitando por N motivos, por ter que trabalhar e precisar e buscar o seu sustento, e aqueles que não estão respeitando porque simplesmente não querem respeitar. Então, nós não temos dois lados da moeda, a gente tem três. Não tem nenhuma moeda de três lados, mas a gente tem três lados, né? Três pontos de vista. Uhum. E isso, eu, como Lucas, eu pessoalmente muito confuso, porque a gente tenta fazer as coisas tudo regrado e tem gente que está Uhum. curtindo o final de semana no cais ou
fazendo festas a rodo e a gente aqui simplesmente trancafiado dentro de casa. Então, eu vejo que isso é muito injusto, porque as pessoas que acabam morrendo com este vírus, infelizmente, são pessoas que necessitaram sair de casa para fazer alguma coisa que era essencial na vida dela. E não é simplesmente aqueles que, quando precisam, vão fazer carreatas na rua, falando não, vocês têm que trabalhar, sendo que eles têm o dinheiro deles e a casa deles. Então, acho que a injustiça que a gente já tem no mundo, com a pandemia, ela se agravou ainda mais. Uhum, tá. E essa pessoa da sua família que você fez relação, ela foi atendida no SUS ou plano de saúde? Como é que foi esse atendimento? Foi atendimento no SUS, No porque SUS? Uhum. Guarulhos, frente aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um número expressivo de hospitais de atendimento em postos de saúde. Então, é a cidade toda que está fazendo esse mutirão. Tanto que, Uhum. recentemente, a Prefeitura de Guarulhos decidiu fazer o teste rápido em população. Então, ele espalhou os postos de atendimento em toda a população e está fazendo esses Uhum. testes. Então, foi pelo. Tá bom. É, vou na terceira, Sara? Você faz. Sim, estava abrindo o microfone aqui. Desculpa. Lucas, o que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? Pode relatar um pouquinho para gente? Olha, mudou muita coisa. Porque, além de eu tentar dar conta da minha vida, eu estou tentando dar conta da vida de mais 42 pessoas, que são os alunos da universidade. Então, além de tentar buscar o meu sustento, meu alimento, eu estou tentando buscar o alimento deles. Nós basicamente fomos abandonados pela gestão, fomos largados aos léu, sem restaurante universitário, sem nada, simplesmente fecharam e falaram, se virem. E é a partir desse se virem que aí eu comecei, como representação decente, pegar as dores para mim. São meus pares, precisam de mim, eu tenho que fazer algo por eles. Recebi apoio, ajuda de diversas formas, de diversas maneiras, o que acabou me aliviando um pouco. Porém, mesmo assim, são noites sem dormir, é aquela perspectiva de que no próximo mês pode não ter, o que eu posso fazer no próximo mês para ter. É, eu já tô, tipo, num nível muito alto de estresse, porque tem pessoas que acham que a gente tá levando esse caminho muito à brincadeira, então, tipo assim, e ele tá pegando dinheiro, mas ele não vai comprar cestas básicas. Eu não confio em fazer isso porque ele é um aluno. Vamos institucionalizar isso. Então, eu acho que minha confiança em mim mesmo e no meu trabalho vai muito para baixo, que é tipo assim, é igual eu não confiar num professor ministrando uma disciplina. Falar para ele, ele não tem cunhão para isso, ele não tem capacidade para isso. Então, isso é a parte que mais me abala. Fora que, para além, os meus pares, eles não verem a luta que é tudo isso. Então, como eles já pegam tudo pronto, tudo, eu entrego tudo para eles não sabem o que eu sofri para conseguir tudo aquilo. Então, quantas pessoas eu tive que chegar, o que eu tive que batalhar para conseguir tudo aquilo. Então, para eles acham que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, sendo que não é minha obrigação alimentar a gente na universidade. A minha obrigação é representá-los nos órgãos máximos da instituição. Eu não tenho obrigação nenhuma com a Uhum. alimentação deles. Porém, eu peguei as dores e falei, não, vamos fazer. Então, a minha vida pessoal, no momento de pandemia, eu tenho deixado ela muito de lado, porque a minha preocupação maior são com os outros 42. O que eu estiver passando, deixo de lado e cuido dos 42, porque eles são mais importantes para mim no momento. Tá bem. E, Lucas, em que medida tu e teus familiares aderiram ao isolamento social, né? No início da tua fala, tu falou um pouquinho que tinha uma variação disso, né? Na tua família, especificamente, como é que tá essa adesão, ou não? Olha, eu ainda tento fazer o isolamento social daquela forma, né? Porque sempre tem que sair para resolver alguma coisa, ir na casa de algum aluno, fazer alguma coisa. Então, eu sempre estou na rua, querendo ou não. Já na questão da minha família, ninguém parou, então tá todo mundo indo na rua e tudo mais, justamente pelas questões de trabalho, que todos ainda trabalham, então tem que pegar ônibus, metrô e tudo mais.
Então, isolamento social, basicamente, ninguém da minha família está fazendo. Certo. E relacionado a isso também, né, tu comentou agora que a tua família seguiu trabalhando, né, tu poderia falar um pouquinho sobre os impactos econômicos da pandemia, né, e do isolamento na tua vida, da tua família, assim, teve alguma alteração, o que que mudou nesse momento? Teve alterações. Alguns dos meus irmãos, a maioria deles são autônomos, né? Então, são aqueles que fazem a revenda de alguns produtos e tudo mais, e com essa pandemia, sem o público ter dinheiro, a renda deles caíram bastante. A minha mãe, ela é empregada doméstica, né? Ela trabalha numa mesma casa já faz 12 anos. E com essa pandemia veio aquele bendito acordo que o governo pagaria uma porcentagem, o patrão pagaria outra. Aí ela, nos rolê da vida, acabou aceitando esse acordo. O acordo fluiu perfeitamente nos 2 primeiros meses. No terceiro mês, o patrão da minha mãe simplesmente diminuiu o salário dela. Então, o salário da minha mãe atualmente está menor do que um salário mínimo. Então, tem várias consequências. Aí ela sempre manda mensagem: Lucas, eu não sei como vou pagar as contas. A minha sorte é que em Jaguarão eu não dependo de nenhum valor financeiro vindo de São Paulo. O que eu me sustento em Jaguarão são com as bolsas da universidade, que também, se não vierem, eu não tenho como sobreviver aqui. Mas lá em São Paulo tá essa confusão toda justamente porque eles não têm meios de conseguir o dinheiro que eles conseguiriam anteriormente à pandemia. E o auxílio emergencial, por mais que venha um valor bom, nem todo mundo da minha família conseguiu. Justamente por dizerem que eles ultrapassam a renda, sendo que atualmente não se tem uma renda. Uhum. Tá bem. É, e tu poderia falar um pouquinho pra gente também de que forma as relações familiares e de amizade, assim, dos teus círculos foram afetadas pelo isolamento social, pela quarentena? Eu digo que esse isolamento social veio num péssimo momento, né? Agora, no dia 23 de agosto, vai completar um ano que meu pai faleceu. Então, esse 2020 está sendo tipo a experiência de tudo sem meu pai. Agora já passou o primeiro dia dos pais sem o meu pai. E com essa função de isolamento que a gente está tentando, ao mínimo, se respeitar e respeitar o espaço do outro, tá ficando bem estreitas as relações entre nós. Tudo gera briga no grupo da família, tudo gera uma contenda, aí os irmãos parando de se falar com o outro, minha mãe começa a chorar desesperada, então tá tipo assim, tá bem afetado. No círculo agora, amizades, eu busco não tentar mandar mensagem ou não tentar ver como eles estão, justamente por ter esse caráter, tipo, se a pessoa, se eu mandar falar, você tá bem, ela responde para mim, não estou bem, aí vai ser mais uma pessoa para mim tentar ajudar. Então, vai ser assim, tá, como que tá acontecendo? Vamos tentar arrumar uma solução. Então, para evitar tentar agarrar o mundo inteiro com as duas mãos, eu deixo meio que de lado. Se a pessoa vem falar comigo, eu falo: Eita, tá bom, aqui tá tudo bem, e aí, como está? Esperando que ela responda: Está bem também. Se ela falou está bem também, eu encerro a conversa ali. Lucas, agora tratando um pouco, assim, mais especificamente também de temas relacionados à universidade, tá? Primeiro, eu queria que tu me comentasse de que maneira que a pandemia e o isolamento mudou teus hábitos de leitura e de estudo. Eu tô bem mais lento do que antes. Antes eu já era um pouco lento, até porque o meio universitário exige bastante de nós. Então, carga de leitura, de estudo e tudo mais é muito alto para o que nós acaba fazendo. Eu sou petiano, então, do PET Pedagogia, e isso também tem me colocado numa rotina balanceada de estudos, porque a gente tem a obrigação de leituras, escrita de artigo e tudo mais. Então, isso que tem me mantido ainda nos caminhos acadêmicos. Mas, nossa, para mim escrever um artigo agora, eu estou levando 3 semanas, um mês. Eu começo, escrevo um parágrafo, falo, depois eu escrevo, vou assistir uma série. Quando eu vejo, eu estou na terceira, quarta série e
O artigo que é bom tá ali parado. Aí eu só lembro que tem que entregar o artigo quando vem a orientação. E aí, Lucas, onde você tá no artigo? Eu falo, ó, na mesma onde eu tava 3 semanas atrás. Então, teve um, enfim, impacto importante, né? Sim. Bom, tu ocupas, Lucas, uma posição de representação discente, né? Que, inclusive, é o que acaba também gerando uma série de demandas, né? Como tu relatou aí em relação aos teus colegas, né? Estudantes. A partir desse lugar da representação discente, mas também, enfim, enquanto um discente, né? Queria que tu me dissesse como é que tu avalias as ações da Unipampa em relação à pandemia. Primeiramente, eu lanço o questionamento: que ações? Porque eu não vejo ações nenhuma da universidade relacionada à universidade. Eu vejo eles fazendo a comunidade externa. A comunidade interna eu não vejo nenhuma ação. Para nós, receber uma cesta da Praia que a gente levou 5 meses. Nós estamos 5 meses com o restaurante universitário fechado e só agora que eles resolveram enviar uma cesta básica para os alunos. Então, se a gente não conseguisse, né, fazer essa logística interna no campus mesmo, a gente não conseguiria suprir as necessidades que nós temos. Agora estamos com essa função do ensino remoto. Uhum. Sou representante discente do curso de pedagogia e representante discente do campus Jaguarão. E são dois extremos completamente diferentes. O curso de pedagogia deseja o retorno remoto de todas as formas e jeitos. O campus Jaguarão não tem estrutura para isso e entende a precariedade do ensino remoto. Então, é onde eu entro entre a cruz e a espada, literalmente, porque eu tenho dois pontos de vista que eu tenho que defender em locais diferentes. Então, em um eu tenho que defender o retorno às aulas, e em outro eu tenho que mostrar que o retorno às aulas não é bom. Então, ações da universidade começa por aí. Nós estamos desde março fechado e somente agora, em agosto, que resolveram começar a debater um calendário. Se queriam colocar, impor um calendário acadêmico, isso aí já deveria ter sido começado a discutir há muito tempo. Então, antes de pensar, é aquela função, né? Quando a gente, por exemplo, vai viajar de avião, tem as instruções ali da máscara de oxigênio. Primeiro coloca a máscara em você e depois no próximo. Então, a universidade primeiro deveria cuidar da sua comunidade interna para depois cuidar da externa. Então, eu vejo eles fazendo doações de cestas básicas, doações de álcool em gel, doações de máscara, e isso nunca chegou aos alunos. Se os alunos não começassem a fazer os negócios corre para conseguir álcool em gel, conseguir máscara, a gente não tinha proteção nenhuma. Porque eles não estão mandando para a gente um auxílio coronavírus. Ó, isso daqui é para você comprar seu álcool em gel e sua máscara. Não, eles estão fazendo o mínimo do mínimo e ainda reclamando do mínimo que estão fazendo. E ainda estão fazendo errado. A gente fala tanto sobre condições mínimas de se manter, a gente não tem condições mínimas de sobrevivência, ainda mais uma cidade como Jaguarão. Eu vim de Guarulhos, tem gente que veio do Pará, então são extremos diferentes. A gente vem de uma sociedade diferente, de uma cultura diferente, para chegar aqui no Rio Grande do Sul num momento de pandemia e ser jogados assim, falar, tá, quando eu lembrar de vocês, a gente começa alguma coisa. Aí, quando a gente pensa que eles lembraram de nós, eles vêm com um calendário imposto, falando, vai ser assim, assim, assado, vocês têm que cumprir. Então, eu não vejo ações nenhuma da reitoria, eu vejo ordens. Ordens é diferente de ações. Então, ações a gente constrói elas coletivamente, pensando no bem interno da comunidade. Ordens eu lanço, vocês têm que aceitar ou não. Uhum. Sobre essa questão, Lucas, do ensino remoto, né? Eu queria que pudesse comentar até um pouco mais, assim, esse contato direto que tu tens pela representação discente, né, com os colegas, e tu revelou, assim, distintos sentimentos e posições em relação a isso. Então, se pudesse relatar um pouco, assim, quais são as ansiedades que os teus colegas e as tuas colegas têm relatado em relação a essa questão de voltar ou não pelo ensino remoto. Sim. O ensino remoto, de todas as formas, ele já está vindo de uma forma confusa, né? Porque ele está vindo, porém ninguém sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer, quem vai atingir.
Então, tem vários questionamentos por trás do ensino remoto. Nesses dois lugares de representação que eu ocupo, é muito, assim, distintos posicionamentos. E, às vezes, é umas coisas que até me tiram as noites de sono. Porque, por exemplo, o curso de pedagogia, eles deliberaram o que é o retorno às aulas. Então, eu tive que chegar nos meus docentes e falar: nós queremos aula, não sei o que vocês pensam, mas a gente quer aula e a gente quer disciplinas obrigatórias não eletivas. Alguns alunos fizeram a elaboração de um documento exigindo as disciplinas, utilizaram até as normativas do Ministério da Educação como fundamento daquelas disciplinas e pedindo disciplinas, estágio e tudo que eles têm direito na graduação. Então, eu apresentei este documento no nosso colegiado, falei: tá aqui, ó, documento fundamentado, tudo mais, a gente quer aula. No conselho do campus, pela outra via, a gente elaborou um questionário para tentar abarcar os 580 alunos do nosso campus, da graduação presencial. Falta ainda uns números para a gente conseguir efetivamente atingir, mas a gente já está meio no caminho da desistência, que a gente vai levar esse número que não conseguimos contato para as respostas, como as pessoas que não têm acesso à internet e toda aquela questão precária do ensino remoto, que a pessoa tem que ter conexão, equipamento e tudo mais. Se a pessoa não conseguiu responder o formulário, ou até mesmo não conseguiu nos atender via telefone, que foram os contatos que a gente tentou fazer, é porque ela não tem condições de fazer parte do ensino remoto. Então, ela vem para o bolo negativo sobre o ensino remoto. Neste formulário, por mais que tenha as questões tipo, pontuais, quanto quando a gente pergunta sobre o ensino ser facultativo, se todos iriam aceitar, a maioria aceitar, nas questões relacionais, afetivas, psicológicas, de conexão, a maioria fala que não tem condições. Então, ou porque não tem um bom acesso à internet, porque está passando por dificuldades financeiras, psicológicas, o momento não é bom para isso e tudo mais. Então, acaba-se que nesse viés, nessa chuva, aí agora a gente também está enfrentando os posicionamentos de 10 campos, tem alunos fazendo formulários a favor do ensino remoto, distribuindo como se fossem representações do Consune. Ontem nós recebemos a informação de que estão enviando e-mails direto à ouvidoria do MEC solicitando as aulas, então tá um movimento bem assim oposto, e é um movimento que eu penso que é ilegítimo esse movimento do querer o ensino remoto, que é justamente as pessoas que não vão às urnas votar. Então, são aquelas pessoas que não comparecem a nenhum tipo de eleição e agora querem exigir alguma coisa. Então, agora eles querem se sentir no estilo democrático, mas na hora que é para exercer a democracia, eles não exercem. Lucas, eu quero te fazer um questionamento que tem a ver com isso que tu está nos trazendo, assim, dos diferentes posicionamentos, né, principalmente sobre a discussão do calendário. O que tu pensas, assim, o que tu imagina que deveria ser o papel da universidade nesse momento? Inicialmente, finalizar aquela pesquisa que eles não finalizaram. Uma pesquisa para 13, 14 mil alunos, apenas 3 mil alunos respondem e eles achar que está ótimo, eu acho que isso daí está errado. Então, se quer ser reitor e gestão de uma universidade pública, tem que levar em consideração que somos 10 campos. Não é só levar o campus que está ali onde ele está coordenando, não. São 10 campos, realidades diferentes, são 13 mil alunos com 13 mil dificuldades diferentes. A pessoa pode ter o acesso hoje, mas amanhã não pode ter. A gente sabe que o nosso mundo é uma caixa de surpresas que uma hora pode estourar alguma coisa e a pessoa simplesmente não tem. Então, tanto essas daí que estão defendendo o ensino remoto e tudo mais, amanhã podem não querer mais, né? Assim como eu vi docentes defendendo um ponto de vista e simplesmente depois mudar o ponto de vista por entender que não é aquilo para o momento. Então, eu acho que o papel da gestão é realmente olhar para o teu entorno, olhar para a tua situação atual e se questionar se nós temos condições para isso. Que, por exemplo, nós do Grupo PET, a gente iria fazer um evento
que seria o PET-E, que abarcaria os grupos PETs do Rio Grande do Sul. A resposta que nós tivemos da universidade era que nós não tínhamos servidores para isso. Um evento simples que abarcaria em torno de 3.000 alunos. Bom, se nós não temos servidor para 3.000 alunos, como nós vamos ter servidor para 13.000 alunos? Sendo que as nossas plataformas institucionais, elas têm diversas inconstâncias, o Moodle às vezes não funciona, é uma dificuldade. Como vai ser com 13.000 alunos acessando ao mesmo tempo? Porque não é assim, são 13.000 alunos, mas cada um vai acessar num horário. Não, vai todo mundo acessar ao mesmo tempo, até porque a gente tem um horário estipulado de aula, das 7 às 10 horas da noite. Então, vai ser esse tempo que o Moodle vai estar todo ali, todo mundo tentando acessar, vai gerar o congestionamento. Então, eu acho que a universidade deveria começar a pensar no viés da saúde pública. Então, a partir do momento de que meus alunos estão bem, estão saudáveis, ano letivo a gente recupera depois. Então, acho que vidas em primeiro lugar. O calendário a gente recupera de qualquer outra forma. A gente já passou por outras situações. Teve paralisação em 2016, de outras coisas que a gente conseguiu passar e a gente conseguiu recuperar depois. Agora, não adianta simplesmente pegar e falar, não, vamos meter um ano inteiro em um semestre. Porque isso é impossível, é incabível. Nas reuniões que a gente tem participado, eu tenho evidenciado bem isso. Gente, férias nunca mais. Porque nós vamos pegar agora 2020.1, 2 semaninhas de férias 2020.2, depois a gente já começa 2021.1. Não tem férias entre os semestres. Férias de começo de ano de 3 meses, acabou. Agora, quando vai se ter novas férias de novo, só Deus sabe. Lucas, já que a gente está falando dessa questão das responsabilidades da universidade, né? Queria que tu me comentasse um pouco mais sobre a tua avaliação em relação à atuação das autoridades de modo geral, né? Em relação à questão da pandemia. Olha, eu acho que todo o nosso sistema está bem falho, né? Muito falho. Lembrando que a gente está em ano eleitoral, então agora é aquele momento que surgem as pessoas do bueiro para falar, ai, fulano não está fazendo, se eu estivesse no poder eu faria isso e aquilo. Esse clã isso e aquilo. Então, trocando farpas de todas as formas, a gente tem um presidente incompetente, presidente que, por mais que estudos mostrem que a opção A não é a certa, ele oferece a opção A, faz propaganda da opção A, viaja, faz manifestações e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente tem um presidente responsável, a gente sabe que os outros poderes, os outros órgãos também vão ser irresponsáveis. Então, no modo Brasil, o presidente não está nem aí. Ele diz que ele não é coveiro, que então tá nem aí para as mortes, que tinha que morrer mesmo. No modo estadual, o nosso governo do estado aqui tem colocado umas medidas não tão certas. Por exemplo, quando o Jaguarão estava se aumentando os casos, deu bandeira laranja para a gente, falou, permanece na laranja, está tudo ok. No modo municipal, a população tem exigido algumas medidas do prefeito e o prefeito tem ignorado. O prefeito, por mais que ele seja cirurgião, ele é médico. Então, a partir do momento que eu faço juramento como médico, eu tenho que zelar pela saúde pública de todos. Eu tenho que garantir a vida das pessoas. E a partir do momento que eu sou médico e prefeito de uma cidade, isso daí é uma responsabilidade em dobro. Coisa que ele não está fazendo, a cidade continua aberta, tá certo que não precisa fechar toda a cidade e falar, não, vamos fazer o lockdown. Não, não é necessário isso. Só que é necessário tomar cuidado com as suas fronteiras. Coisa que aqui a gente não está vendo. A gente tem uma cidade que entra quem quiser, uma cidade que, se as pessoas fazem uma festa, ela só é notificada, ela não recebe nada além disso, a polícia vai lá, fala, não pode, parou a festa e deu, e continua assim, uma cidade que está com cais lotado, cheio, e não, nada é feito. Então, acho que está faltando responsabilidade. Aí, então, agora no âmbito universidade, acredito que talvez a única autoridade que eu vejo fazer alguma coisa seja a diretora do campus, mas também é aquela função de que a gente está sempre em cima, né? Tem que fazer isso, isso e aquilo, consegue isso, isso pra gente, se não vai isso, isso.
porque ela sabe o campus Jaguarão que ela tem. Ela sabe de qual campus que ela é diretora. Eu até estava comentando esses dias com alguns alunos, eu falei, neste momento que nós estamos, agradeça ao universo que o campus está tranquilo. Não está tendo nenhum levante, está todo mundo de boa, está todo mundo calmo. Porque quando começar os levantes, aí eu quero ver quem vai aguentar. Porque Jaguarão é o único campus que, ou as outras representações falam, né? Jaguarão é o único campus que sempre se movimenta. Sempre faz alguma coisa em busca do melhor para o campo. Os outros campos aceitam e deu. Jaguarão não. Jaguarão vai para cima, mete no peito, fala, não, a gente quer isso, isso, isso e vamos atrás. Então, talvez a direção do campus que tenha mais esse papel de se mostrar, mas justamente por isso, porque ela sabe o campus que tem e as cobranças que podem vir caso ela não faça nada. Agora, de resto, eu não vejo nenhuma responsabilidade, eu vejo apenas incompetência. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem assim, muita gente irresponsável, né, e fazendo pouco caso assim, da solidariedade com as pessoas, da empatia com as pessoas, a gente tem muitas ações de solidariedade, né, Lucas? E tu já, inclusive, tem participado, tem protagonizado também, né? Já comentaste um pouco em outras respostas, mas eu queria que pudesse detalhar um pouco mais essas ações que tem participado, quem está envolvido, a que público se dirige as ações. Então, quando o restaurante universitário fechou em março, nós recebemos uma notificação dia 17, no dia 18 foi fechado e deu. Ninguém deu uma solução para nós. Foi então que eu entrei no desespero, porque quando o restaurante fechou no dia 18, não tinha apenas 42 pessoas, tinha mais. Então, aí que bateu o desespero maior, porque simplesmente estava todo mundo aqui, ingressante, pessoas que vieram para fazer a chamada oral ali, e não tinha mais chamada oral, então foi um caos. Dado isso, eu meio que fiz um desabafo com algumas pessoas, da cidade, inclusive, e falei, eu estou precisando de ajuda porque nós não temos o que fazer. A universidade fechou tudo, nós estamos abandonados, largados, e às vezes eu até sou criticado quando eu falo que a gente está largados ao léu, né? As pessoas falam, a gente não está largado aos léus porque vocês estão recebendo tanto, tanto, tanto. A gente está largado do mesmo jeito. Isso não significa de que está fazendo ali é de corpo presente, não. A gente está largado, está abandonado, e aumentar o nosso auxílio alimentação de 160 para 200 é o mínimo. Num momento de pandemia, a gente sabe que os preços sobem lá para cima e tudo mais, então R$ 200 ainda continua sendo nada para a gente. A gente sobrevive com miojo com R$ 200. Então, a cidade de Jaguarão como um todo abarcou essa ideia e começaram a fazer as suas doações. Então, o primeiro mês ali de março, entre março e abril, a gente conseguiu fazer essa sobrevivência com a cidade de Jaguarão e Arroio Grande, porque a gente também recebeu doações de Arroio Grande. Porém, como as demandas acabaram aumentando na cidade, porque a gente teve um circo que veio para cá, algumas famílias carentes da própria cidade precisando, então a cidade acabou se voltando para outras ações, até porque a universidade é responsabilidade da universidade, não é da cidade. Então, é a universidade que tinha que suprir, não a cidade, até porque é a cidade, né? Por mais que a gente mora aqui, a gente entende que tem esses dois lados. Então, eu desencadeei essa questão de solidariedade dentro do campus. Eu, como representante discente, me senti no direito de fazer um ofício solicitando aos docentes e servidores do campus uma ajuda. E eu deixei bem claro no ofício que eu aceitava ajuda de qualquer coisa, qualquer possibilidade de ajuda a gente estava aceitando. Justamente isso, porque bateu o desespero geral e não tinha o que fazer. Se chegasse no reitor e falasse, então, a gente está passando isso, ele ia falar, tá, fala com fulano, como ele fez. Eu perguntei para ele, o que a gente faz? Falar com fulano, aí que fulano manda falar para o ciclano, ciclano beltrano, então sempre aquele jogo um do outro e acaba os dias passando e nada acontece. Então, a representação discente começou a disparar esses ofícios mensalmente, recebemos bastante retornos dos docentes do campus, servidores terceirizados,
O sindicato dos professores, o SESU Unipampa, também fizeram uma baita ajuda conosco. Então, são várias mãos que acabaram se contemplando. Atualmente, então, para além dessas questões de cestas básicas, né, o movimento estudantil do campus, então, está realizando o sopão solidário. Às vezes é sopão, às vezes é carreteira, às vezes é macarronada. Então, sempre está tendo ali uma alimentação no domingo, uma alimentação preparada pelo movimento estudantil. Então, aí, nesse caso, não abarca apenas os alunos, mas também abarca a cidade como um todo. Então, quem quiser ir buscar o sopão, carreteira ou macarronada, é só ir com os tapués lá que eles acabam auxiliando. Então, acredito que nesses movimentos de solidariedade, quem eu coloco assim no destaque mesmo é o campus como um todo, porque no momento que a gente mais precisou, foi o campus que se manteve mais unido. Então, vários outros campos jogando os debates, eu tô nem aí, eu não posso fazer, eu não posso acontecer. E Jaguarão simplesmente, não, vamos se unir, que é todo mundo junto ali. Se eu tenho, eu vou doar. Se eu não tenho, olha, Lucas, eu tenho aqui 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, é o que eu posso no mês. E a gente sempre aceita de bom grado, né? Então, agora com as cestas da praia, que a gente já meio que parou com as solicitações de doações, mas mesmo assim, alguns professores já tornou essa atividade recorrente, então continua mandando, até porque eles falam, né, Lucas, a gente não sabe até quando vai ser as cestas da Praec. As cestas da Praec vieram apenas 80 cestas. Nós temos em média de 42 alunos, então acredito que esse mês a gente finaliza as entregas. Entregamos no mês passado, vamos entregar esse mês e finalizou. Então, com a ajuda muito expressiva dos docentes, a gente já tem, digamos assim, um valor significativo para garantir as cestas do próximo mês. Que então não vai precisar correr atrás, entrar em desespero. Então, a gente já tem meio que um pé de meia garantido. Então, são várias mãos que fizeram esse movimento de solidariedade e que está conseguindo manter todos os alunos aqui no campus atualmente. Certo, Lucas. Tu já falou um pouquinho, assim, né, sobre outras pessoas envolvidas. Tu gostaria de destacar o protagonismo de outra pessoa, instituição ou movimento social que vem atuando na pandemia, né, dessas iniciativas que tu te refere agora? Sim. Então, eu destaco o movimento estudantil do campus de Jaguarão, o bloco de lutas pela educação. Então, eles estão sendo bem... A palavra que eu quero usar, não posso usar. Então, bem, bem maravilhosos. Então, eles estão sendo muito maravilhosos, muito incríveis, que eles sempre dão a cara a tapa, então eles vão na cidade buscar as doações, vão no mercado mais longe possível, se tiver doação lá, eles estão indo, para fazer essa corrente de solidariedade. Então, eu destaco o movimento estudantil. A representação decente, não só na minha figura, mas na figura da Maiara e da Mahara também, da Isadora, que estava anteriormente, começou essa luta conosco, dos servidores do campus como um todo, técnicos, docentes e terceirizados. A Celina, que ela é a nossa cozinheira do restaurante universitário, então ela tem ajudado bastante também. Ela e a Jamile estão fazendo sopões também, tanto para a comunidade jaguarense, tanto para a comunidade de Rio Branco, então elas estão fazendo essa solidariedade binacional. Então, eu destaco esse papel muito incrível delas também. E acho que são esses mesmo. Então, e a comunidade jaguarense como um todo, porque, querendo ou não, por mais que em alguns momentos eles falem que nós somos forasteiros e só gostamos de baderna, neste momento eles falaram, não, eles precisam da gente, vamos junto. Então, acho que a gente tem que valorizar essa função, né, que raramente acontece, é alguma coisa muito histórica, assim, acontecer. Então, a gente tem que dar esse destaque para a comunidade jaguarense também. Que legal, que bacana ouvir sobre essas redes, né, que se conformaram. Lucas, outra questão que a gente queria te fazer é como é que tu tem se informado nesse momento sobre a pandemia, assim, que meios que tu utiliza, como é que tá essa questão da informação nesse momento? Olha, não precisa ir muito longe. Já agora a gente tem um comitê local, né, do coronavírus, aqui no campus.
que ele é um canal de comunicação. É meio paradinho ali, às vezes surge alguma coisa, às vezes não surge. Mas o canal, acho que mais expressivo, assim, é o grupo da família. Então, o grupo da família é aquele que vem, assim, com a notícia às 5 horas da manhã. Olha só, olha o que aconteceu. Então, acho que o WhatsApp tem sido essa ferramenta. Por mais que eu sei que 100% das coisas que colocam ali não é muito confiável, eu sempre vou checar para ver se tudo aquilo ali é verdadeiro ou não. Mas as redes sociais que sempre estão ali para fortalecer essas questões, né? Infelizmente, fortalece num sentido muito ruim, porque acaba sendo milhões de mensagens ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Aí, aquele caso que aconteceu na Síria, na Líbia, aquela explosão toda lá, também foi umas postagens recorrentes. Então, acaba você ficando cheio daquilo aí que é tipo, poxa, morreram tantos por causa daquela explosão, mas estão morrendo tanto por causa disso, e coronavírus, então é um misto de informações muito forte. Então, ao mesmo tempo que eu quero saber, eu também gosto de tentar esquecer às vezes, porque senão a gente não tem psicológico. Certo, Lucas. Acho que agora a gente vai se encaminhando para as questões finais, assim, né? Então, a gente queria ver se teria alguma coisa a mais que tu gostaria de colocar, que tu acha importante ser dito nesse momento. Por ser um momento histórico, né, essa pandemia, querendo ou não, porque sempre a gente vive um ciclo, né? Não seja uma pandemia, seja uma gripe, seja dengue, a gente sempre tem essas questões virais que sempre acontecem. E acredito que, ao mesmo tempo que em alguns momentos a gente se fortalece na quesito humanidade, às vezes a gente esquece a quesito humanidade. A gente sempre tenta se elevar às custas do outro. Quando eu ponto essas questões de solidariedade, é aquela solidariedade espontânea, não é aquela solidariedade por mídia, que tudo que faz tira foto, posta nas redes com um textão falando não, porque eu estou fazendo o que está acontecendo. Eu acho isso ridículo. E isso é um exemplo que eu vejo dentro da própria universidade. A gestão fazendo distribuição disso, aquilo, tirando foto porque a gestão faz isso, a gestão faz aquilo. Aí nós queremos questionar alguma coisa com a gestão, o argumento é o mesmo. Porque desde quando começou o coronavírus, em 17 de março, nós estamos fazendo essa ação. Eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles. Então, eu acho que essa função de tentar jogar nas nossas costas, tentar jogar na nossa cara ações que a gente tem acompanhado, a gente tem visto as ações dele. Então, não tem necessidade disso. A gente vê que a gestão superior da universidade virou presidente. Eles estão tentando fazer a gestão de uma universidade pública via Facebook. Então, não estão querendo aprovar o calendário acadêmico, a gestão quer e não sei o que, não sei o que. Tá, meu amorzinho, se a gente não quer, tem motivos para isso. Não é simplesmente não querer porque a gente quer ficar em casa sem fazer nada. É horrível ficar em casa sem fazer nada. É horrível. A gente fica com a cabeça vazia e é onde começa essas coisas. A ansiedade ataca. Eu tenho depressão, então começa as crises de choro e tudo mais. Aí você fica, meu Deus, pode acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho ninguém por perto. Então, eu acho que temos que pensar nessa questão de humanidade, que é uma coisa que se perdeu. A humanidade aparece sempre quando acontece uma coisa gigantesca, não quando tem uma coisa mínima, como, por exemplo, manter um campus ou manter uma universidade. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Aí, quando precisa dos alunos ou quando precisa da comunidade acadêmica, aí vai de campus em campus, ver como que tá, querer opiniões, e agora que realmente nós queremos falar, queremos dar opinião, somos esquecidos e deixados de lado. Então, eu acho que se colocar no lugar do outro, por mais que muitos, agora falando de questão de servidores no geral, foi uma coisa que eu recebi muitas críticas que alguns docentes chegaram e me falaram, não, vocês recebem R$ 200, vocês conseguem se manter com R$ 200. Aí foi então quando eu faço a contraproposta. Então, você recebe R$ 10.000, você consegue se manter com R$ 10.000?
que eu não estou pedindo nada para você, eu estou pedindo 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Se você falar que eu consigo me manter com R$ 200, é porque você não está tendo condições de nos ajudar. Eu não te critico, eu acho que apenas é desnecessário jogar isso na nossa cara. A corda, o lado mais fraco da corda é a gente. Somos 42 alunos aqui, dependendo da universidade, que a gente não sabe. Às vezes a bolsa cai antes do dia 5, às vezes não. Então fica a gente muito dependente de algo. Então contas atrasam, aluguel atrasa, e a gente sabe que todo mundo está precisando de dinheiro agora. Então não tem como eu chegar no dono da casa que eu alugo e falar assim, eu não vou pagar o aluguel hoje porque a universidade não me pagou. Não é assim. Eu não posso fazer isso. Ele pode olhar para mim e falar, tá, tem gente querendo pagar, então sai da minha casa. E eu vou para onde? Então, por N questões, eu acho que para além das questões financeiras, temos que pensar no psicológico das pessoas. Porque muitas vezes a gente já não precisa bater na pessoa para machucá-la. Palavras machucam bastante, bastante mesmo. E quando se tem uma ocupação e um cargo, principalmente, é aí onde vem as farpas de tudo quanto é lado. Eu dou a minha cara a tapa tanto para aluno, tanto para docente. Eu ouço desaforo tanto de aluno, tanto de docente. Mas a minha função é representá-los. Então, eu represento os discentes, docentes eu não represento. Então, eu vou naquele viés, tipo assim, tá, ele me falou isso, eu tenho que ouvir calado, porque geralmente são meus professores. Então, como eu vou bater boca com ele se eu sei que ele vai me dar aula no próximo semestre? Eu sei que ele vai me dar uma disciplina futuramente. Vou ter que encarar ele num colegiado de curso. Então, fica bem complexa a situação. E eu acho que, como mensagem final, é pedir muita empatia, porque não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu, no caso, estou me colocando no lugar de 42 pessoas, então. Certo, Lucas. Teria algum registro que tu, sobre o teu cotidiano que tu gostaria de compartilhar com a gente, com esse projeto, assim? Pode ser registro de foto, texto, né, escrito, vídeo, enfim, né, registros, coisas que tu tenha gerado, que façam parte do teu cotidiano, que tu acha que é importante ser arquivado, ser guardado junto com esse projeto, com essa Sim, documentação. eu posso mandar para vocês alguns depoimentos que eu faço no Facebook, é quando o caos se instaura e tudo explode, o Facebook é a minha forma de desabafo. Portanto, eu coloco sempre no começo das postagens. Isso não é ataque a ninguém, é apenas um desabafo que eu preciso soltar para alguém. Então, tem essas funções que eu acho que precisam ser registrados, precisam ser arquivados justamente por mostrar como que é ser representante num campus tão pequeno e tão abandonado ao mesmo tempo, numa cidade tão remota, que acaba deixando a gente enlouquecido. Então, acredito que esses desabafos que eu faço seja uma forma de tentar mostrar que nem todo mundo é de ferro, que às vezes, que por mais que se pareça de ferro, não é ferro. A gente tem os nossos momentos. Então, acho que é isso. Legal, ótimo. E por fim, Lucas, a gente queria te perguntar por que que tu decidiu participar dessa pesquisa. Porque eu acho importante essa função de conversar com os alunos, né? Porque é justamente isso, nós estamos sofrendo um impacto maior, porque a gente somos dependentes. Então, todo mundo atualmente depende de alguma coisa. E nós depende de uma universidade, a gente depende de uma gestão que está fazendo pouco caso de nós. Então, acho que a dependência que nós temos por esses órgãos precisam ser registrados, porque a gente tem que desabafar. Não é somente mandar uma mensagem na ouvidoria, mandar um e-mail, porque eles são ignorados. Então, acho que nesses momentos de entrevista, de perguntar como que está sendo o nosso cotidiano, como a gente está vivendo esse movimento de pandemia, é um momento, um canal aberto da gente desabafar falar assim, então, estamos passando isso, isso, isso e ninguém faz nada. É uma forma de dar a nossa cara a tapa e falar assim, é isso. Estamos largados, abandonados e
uma gestão que até ano passado estava se considerando a melhor do Estado, agora deixou a gente abandonado porque é mais importante a comunidade externa do que a interna. Não que não seja importante, mas abandonar a gente para cuidar do outro é a mesma coisa de. Vou dar um exemplo bem ridículo aqui. Um pai que tem uma criança, abandona a mãe com a criança e vai cuidar de outro. Vai fazer um filho em outro porque aquela moça não lhe satisfaz mais, aquela criança não era um desejo dele. Às vezes eu chego nos alunos e eu falo, então, o pai de vocês abandonou de vocês. O reitor foi embora e eu, como mãe, estou cuidando de vocês sozinha. Então, porque é isso, a gente está abandonado. Então, eu acredito que essas entrevistas, assim, é uma forma da gente se expressar e falar, tá acontecendo isso e a gente não tá gostando, a gente tá mudando muito e ninguém tá notando. Lucas, em nome da nossa equipe aqui, da Sara, do Kaiowá, queria agradecer muito a tua colaboração, a tua disposição de participar, tá, dessa entrevista e mais uma vez perguntar se tu mantém a autorização da divulgação dela, bem como da Mantém. tua imagem. Tá certo. Bom, então finalizamos aqui a entrevista com